batiza nas águas, o meu Senhor. Eu não sou merecedor de com minhas mãos te mergulhar. Se digno eu não sou de suas sandálias desatar. Deixa assim acontecer, mesmo sem você entender. São os planos do meu Pai pra justiça se cumprir. O começo é aqui, o Pai quem me enviou. O céu se abriu e a terra se curvou, das águas levantou o Filho de Deus. O céu se abriu, o Espírito desceu, o Filho revelou e o Pai falou. Com os meus olhos vi sair do Rio Jordão, o rio de água viva, a salvação. Como posso eu, um mero pecador, batizar nas águas o meu Senhor? Eu não sou merecedor de com minhas mãos te mergulhar. Se digno eu não sou de suas sandálias desatar. Deixa assim acontecer, mesmo sem você entender. São os planos do meu Pai pra justiça se cumprir. O começo é aqui, o Pai quem me enviou. O céu se abriu e a terra se curvou, das águas levantou o Filho de Deus. O céu se abriu, o Espírito desceu, o Filho revelou e o Pai falou. Com os meus olhos vi sair do Rio Jordão, a fonte de água viva. Este é o meu filho amado, que traz o sorriso aos meus lábios. Este é o meu filho amado, que traz o sorriso aos meus lábios. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana.
Boa noite, igreja. Estamos iniciando mais um culto de domingo. Bom, vamos começar aqui com os nossos avisos, né? Por enquanto, os cultos estão sendo transmitidos através do YouTube. Nós pedimos que os irmãos curtem e compartilhem nosso vídeo para que a palavra de Deus alcance mais pessoas. Amém? Domingo que vem não haverá EBD. Haverá somente o culto administrativo através do Skype às 9 horas da manhã. Vamos agora fazer uma oração para iniciarmos este culto. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, ó Deus, pela vida de cada um de nós, ó Pai. Esteja nos abençoando, ó Deus, nos livrando de todo mal e que venhamos estar aprendendo, ó Pai, com a palavra que será dada neste culto, ó Deus. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmos 24:10. E diz assim: Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Vamos agora escutar um louvor intitulado Para que entre o Rei e logo em seguida o Vim para adorar-te. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que
Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável,
Amém. Esses louvores foram maravilhosos e que nós viemos estar adorando o nosso Deus, mesmo que nós não estamos em comunhão na nossa igreja, mas que viemos estar adorando a Ele nas nossas casas mesmo. Amém. Vamos agora fazer uma oração de intercessão pelas famílias e os enfermos. Então vamos orar, irmãos, orar pelos enfermos, pelos nossos lares. Vamos fechar os olhos e orar, pedindo bênção para o Senhor e livramento. Santíssimo Pai, Senhor Deus, te agradecemos, Senhor Deus, por mais um dia, Senhor Pai, que o Senhor nos concedeu, Senhor Jesus. Te agradecemos, Pai, pelo dia maravilhoso, Pai. Senhor Deus, por não deixar faltar o alimento na nossa mesa, Senhor Deus, te agradecemos, Pai. Pai, viemos te pedir, Senhor Deus, que o Senhor olhe pelos lares, Senhor Deus, neste momento, Senhor Deus, aqueles lares que estão com pessoas enfermas, Senhor Deus, que está faltando um alimento, Pai, que o Senhor vem estar providenciando, Pai. Sabemos, Senhor Deus, que tem muitas pessoas, Senhor Deus, que estão em quarentena, Pai, que estão passando dificuldade financeira, Senhor Deus, mas supre, Pai, a necessidade de todos, Senhor Deus. Pai, olha, Senhor Deus, pelos irmãos que estão na nossa igreja, Senhor Deus, que estão fazendo tratamento, Senhor Deus, que estão também internados, Senhor Pai. Pai amado, olha pela Cláudia, Senhor Deus, que está com coronavírus, Senhor Deus. Senhor Deus, derrama, Senhor Deus, sobre ela a tua cura, Senhor Pai. Olha pela nossa irmã Cira, pelo seu neto, Senhor Deus, Carlos Eduardo, Pai. Pelo nosso pastor Sócrates, Senhor Deus, também, que está com coronavírus. Pai, derrama, Senhor Deus, teu bálsamo de cura, Senhor Deus, sobre ele, Senhor Deus. Pelos outros irmãos que fazem acompanhamento médico, Pai, também, Senhor Deus, te pedimos, Senhor Deus, também sobre ele. Pela Estela, Senhor Pai, também, que está, dá consolo no coração dela, Senhor Deus, que perdeu o seu esposo, Senhor, essa semana, Pai. Mas também está consolando o seu coração, Senhor Deus, pelo meu esposo, Ivanildo, Senhor Deus, está também doente, Senhor Deus. Que o Senhor venha estar restaurando, Senhor Deus, ele, Senhor Deus. O Senhor venha estar restaurando a minha saúde também, Senhor Deus. O Senhor venha estar olhando por nós. Pai, livra, Senhor Deus, nossa igreja, Senhor Deus, nossos irmãos, Senhor Deus, desse vírus, Senhor Deus. Cura, Pai amado, nossa nação, Senhor Deus. Cura o nosso Amazônia, Senhor Deus. Que o Senhor venha estar abençoando, Pai, os pesquisadores, Senhor Deus, da cura, Senhor Deus, dá a tua sabedoria, Senhor Deus, para ele. Sabemos, Senhor Deus, que esse momento que está passando, Senhor Deus, tudo com tua permissão, Senhor Pai. Mas, Pai, te pedimos misericórdia, Senhor Deus, para nós, Senhor Deus. E também, Senhor Deus, que possamos ser usados para ajudar o nosso próximo, Senhor Deus, aqueles que estão passando necessidade, Pai, que possamos, Senhor Deus, ajudar, Senhor Deus, ou com palavras, com tua palavra, Senhor Deus, do teu amor, Senhor Deus, e também, Senhor Deus, com alimento, Senhor Deus. Pai, te agradecemos, Senhor Deus, por tudo, Senhor Deus. Sabemos, Pai, que tudo que a nossa nação está passando, Senhor Deus, é com tua permissão, é para tornarmos pessoas melhores, Senhor Deus, para te aceitar, Senhor Deus, como o único suficiente Salvador, Senhor Deus, reconhecer, Pai, a oportunidade, Senhor Deus, que o Senhor está dando para nos reconhecer, Senhor Deus, que tu é o único suficiente Salvador, que não há salvação, Senhor Deus, sem ti, Senhor Pai. Pai, eu te peço, Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor Deus, olha por cada lar, Senhor Deus. Senhor Deus, nos cobre, Senhor Deus, com teu Espírito Santo, Senhor Deus, cobre, Senhor Deus, com teu sangue, Senhor Deus, nos esconde, Senhor Deus, nos esconderijos do Altíssimo, Senhor Deus, que possamos, Senhor Deus, estar lá, Senhor Deus, sendo cuidados por ti, Senhor Deus. Te pedimos perdão pelo nosso pecado, Pai, pecamos porque somos pecadores, Senhor Deus, mas vivemos, Pai, pela tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Agora vamos ao momento missionário com a irmã Gisélia. Boa noite, irmãos. Como vocês sabem, agora o momento missionário está ficando responsável por cada ministério. E neste domingo, hoje, é a MCM que está na frente. O nosso continente é a África. Mas antes vamos relembrar o tema e a divisa. Vamos lá? O tema é: transforme o mundo com a alegria de Jesus. E a nossa divisa está em Filipenses 4, de 4 a 5, que diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Que a vossa amabilidade seja conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. E agora a gente vai ver um vídeo sobre a África.
Ano passado, depois do ciclone Idai que aconteceu em Moçambique, eu fui um dos voluntários e fomos com a primeira caravana para a cidade de Beira, que foi uma das cidades mais atingidas por aquele ciclone. E nessa viagem a gente teve muitas experiências e coisas muito especiais Deus fez ali na vida daquelas pessoas e também em nós. E uma das coisas que eu me lembro que foi muito marcante foi a história do Daniel, um pequeno menino que vivia numa vila, e quando nós chegamos lá havia muita destruição, as coisas estavam destruídas, as escolas, as casas. E eu me lembro que eu perguntei a ele assim sobre o pai e a mãe dele. E ele disse que desde o ciclone ele não via nem o pai nem a mãe, que eles tinham, fatalmente morrido no ciclone. E eu precisava de um pouco de espaço para poder arrumar os remédios que a gente ia medicar aquelas pessoas ali naquela vila. E o Daniel, ele começou a me ajudar a organizar aqueles espaços, e ele começou a ir para outras vilas e chamar as pessoas para serem atendidas também por nós ali onde nós estávamos. E eu me lembro que no final do dia, depois de atender já muitas pessoas, eu olhei para o Daniel e falei assim: Daniel, e você? Você tomou seu remédio? E ele disse para mim assim: não, eu me esqueci. E essa história me marcou muito, porque o Daniel, ele se deu para as outras pessoas, para as outras crianças, e se esqueceu até dele. E isso faz muito sentido para nós que cremos na palavra de Deus, que manda a gente se negar em prol do outro. E o Daniel me ensinou isso. Se eu tiver a oportunidade de medicá-lo ali também, de abençoar a vida dele, e eu quero desafiar você para que você também seja um voluntário, para que você viva essas experiências e outras experiências que Deus quer fazer na sua vida. Então, te incentivo a se inscrever nas caravanas e ajudar e transformar o mundo com a alegria de Jesus. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria. Agora nós vamos ouvir a música tema, e nesse momento você pode estar devolvendo seus dízimos e as suas ofertas de acordo com como está aparecendo no vídeo, o linkzinho do banco, da conta, e você pode estar depositando. Posso ouvir um som de esperança. Ele vem de um povo redimido. Reinos e nações um dia ouvirão a voz de quem quer transformar o mundo. E essa voz me inspira em seu amor, me abraça com tua graça e me faz dizer: viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Em Jesus, em Jesus, em Jesus, em Jesus, em Jesus. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer.
Agora vamos fazer uma oração agradecendo pelos dízimos e as ofertas. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento de estarmos em nossas casas te adorando, louvando o teu santo nome, ó Pai. Obrigada pelos dízimos e as ofertas que a Ti foram entregues, Senhor. Que a igreja possa estar fazendo um uso com sabedoria, ó Pai. Que a nossa igreja venha estar crescendo cada vez mais, Senhor. Não só em estatura, em tamanho, mas também em espírito, Senhor. Que o Senhor possa estar nos abençoando onde quer que nós estejamos. Isso que eu te peço e te agradeço, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Vamos agora louvar com o hino Perto Quero Estar. O lugar mais alto para se estar, Senhor, é aos teus pés. É onde eu quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Mulheres declaram: Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. homens, tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Tua noiva, Senhor, declara: sou apenas servo, teu amigo me tornei. Por isso nós te louvaremos, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Só
somente a ti. Fiquem atentos para a palavra que será ministrada agora pelo pastor Edilson. Que o Senhor venha nos abençoar a cada dia. Amém. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É uma alegria imensa podermos estar cultuando a Deus, né, nessa noite. E hoje nós iremos falar sobre a ressurreição de Jesus. Tá? Nós vamos começar lendo um texto de Mateus, capítulo 28, versículos de 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como que se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Nós vamos orar ao nosso Deus nesse momento, rogando as bênçãos dele para as nossas vidas nesse momento. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por nossas vidas. Quero te agradecer pelo privilégio que nós temos de poder te cultuar, poder louvar o Senhor, poder engrandecer o nome do Senhor. Ó Deus, e queremos te agradecer por esse texto da tua palavra, maravilhoso que podemos ler. E queremos, ó Deus, pedir que o teu Espírito esteja iluminando nossas mentes, para que possamos entender essa palavra. Ó Deus, e tudo que sair da minha boca nesse momento seja para a glória do Senhor. Tudo aquilo que passar pela nossa mente, pela mente de cada um, ó Deus, de nós que estamos te cultuando nessa hora, seja para a glória do Senhor. Essa é a oração que nós fazemos, muito agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Meus irmãos, nós queremos falar sobre a ressurreição, né? Esse é um tempo em que é o tempo da Páscoa, né? E nós queremos falar principalmente sobre a ressurreição. Nós sabemos que a morte, o sepultamento, né? A ressurreição são algo na história muito importante que todos nós estamos analisando nesse tempo, mas a nossa vitória consiste na ressurreição de Jesus. Tá? E esse texto que nós acabamos de ler fala exatamente sobre a ressurreição do Senhor Jesus. E a ressurreição foi algo que marcou, né? Tem marcado ainda a história da humanidade, que realmente mudou toda a história da humanidade, causou impacto no mundo, né? Esse fato, o fato da ressurreição de Jesus, né? E o mundo, a partir da ressurreição de Jesus, não foi mais o mesmo, né? Devido esse
grande milagre, o milagre da ressurreição. Eu afirmo que a ressurreição de Jesus Cristo é, vamos afirmar no tempo presente, é o maior milagre da história da humanidade de todos os tempos. Em todos os tempos, a ressurreição é o maior milagre. E nós queremos, nessa noite, observar algumas lições da palavra sobre a ressurreição. Eu quero considerar aqui 3 lições que são importantes, que ficam na vida, na história do Senhor Jesus para a nossa vida, para a vida da igreja, vida do povo de Deus, que são 3 lições importantíssimas. A primeira delas é que na ressurreição de Jesus, nós podemos ser vitoriosos. Nós passamos a ser vitoriosos a partir da ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou para a nossa alegria, Jesus ressuscitou para nos trazer vitórias em Cristo Jesus. Então, se alguém não conseguiria ser vitorioso, a partir da ressurreição de Jesus, pode ter esse prazer, essa felicidade de se considerar uma pessoa vitoriosa, inclusive uma vitória sobre a tentação, sobre a tentação. Eu quero ler um texto da palavra de Deus, é Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 15, que diz assim a palavra de Deus: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, assim como Jesus, ele não pecou, ele foi tentado, mas não pecou, semelhantemente a Jesus também nós somos tentados. Mas nós, em Cristo Jesus, com a nossa fé em Jesus, com a nossa confiança, com a nossa mente em Jesus Cristo, nós também podemos não ceder às tentações. A Bíblia diz que o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E nós, em Cristo Jesus, passamos a ter a vitória sobre as tentações, a vitória sobre o pecado. E nós, então, não iremos estar pecando, mas nós estaremos vencendo as tentações, vencendo o pecado, e então passaremos a ter vida, e vida em abundância, vida como Cristo, que venceu a morte na ressurreição. Então veja como é maravilhoso o benefício da ressurreição de Jesus. O benefício que Cristo nos traz com a sua ressurreição. O benefício de ser vitoriosos principalmente sobre o império das trevas, sobre o maligno, sobre as hortes infernais, sobre todos os tipos de maldade. Em Cristo, a palavra de Deus diz que nós somos vencedores. Nós somos vencedores na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você, como filho de Deus, como crente em Jesus Cristo, você será mais que vencedores, ou mais que vencedor. Tenha certeza disso, acredite nisso. A palavra de Deus também nos afirma, e a segunda lição que eu quero deixar para você nessa noite é sobre a morte. Ela foi derrotada, a partir do momento em que Cristo ressuscitou. Ele venceu a morte que até o presente momento tão temida, até hoje as pessoas temem a morte. A morte tem causado temor sobre a vida de muitas pessoas, principalmente as pessoas que não têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, que não têm conhecimento dessa verdade, que não têm intimidade com Cristo, vivem muitas vezes atemorizadas, por conta de pensar na maldade e principalmente de pensar no fato, na realidade da morte.
Mas quando Cristo, ele ressuscita de entre os mortos, ele vence a morte, ele derrota a morte e nos traz então essa vitória para nós também, para o seu povo. Nós vamos ler Romanos capítulo 6, versículo de número 9. Diz assim a palavra de Deus: sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado de entre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Olha, então, Jesus Cristo, a partir do momento que ele ressuscitou, diz a palavra de Deus aí que ele já não morre, né? Então, ele já não morre mais, né? Ele morreu, né, ali humanamente falando, ressuscitou, ou seja, venceu a morte, e a partir do momento que ele vence a morte, que ele veio ressuscitar, ele já não morre mais, ou seja, ele já venceu a morte, já derrotou a morte, né? E nós também, semelhantemente a ele, temos também essa mesma possibilidade de vencer a morte, né, por meio de Jesus Cristo. Nós somos herdeiros, né, dessa grande bênção de poder também, né, viver vida plena, vida abundante, vida em Cristo Jesus. Então Jesus continua vivo. Jesus mostrou que a morte já não tem mais poder sobre ele e já não tem poder, né, sobre todos aqueles que creem no seu nome, tá? Como a vida, o verbo da vida, como a própria vida. Ele fala em João 14,6 que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então ele é a própria vida, né? Então nele nós teremos vida plena. Então esta é a segunda lição. A morte, ela foi derrotada a partir do momento em que Cristo ressuscitou. Ele superou a morte, ele venceu a morte ao ressuscitar. E a terceira lição, a que eu quero deixar para os amados irmãos, é que a ressurreição de Cristo, ela nos traz esperança, né? Esperança para quem crê, esperança para quem crê nele, para quem crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Vamos ler João capítulo 11, versículos 25 e 26. Diz assim a palavra de Deus: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Olha só que maravilha. Ele diz que quem crê nele não morrerá eternamente. Então essa é a esperança que a ressurreição de Jesus veio nos trazer. Esperança de vida plena. A palavra diz que quem crê nele não morrerá eternamente. E a pergunta então que fica aqui nessa noite é: se você crê, você tem esperança de vida. Você já pode confiar, né? Você pode acreditar, você pode ter um pensamento diferente de quem não tem essa esperança, de quem vive atemorizado, de quem vive longe de Jesus, quem vive sem conhecimento de Jesus, sem conhecimento da vida de Jesus, da existência de Jesus, do fato de Cristo ter vindo a esse mundo com uma missão e ter cumprido plenamente esta missão, a missão de viver aqui, a missão de ter sido crucificado, de ter sido ter se entregado, né? Ou se entregue
pela humanidade. E quem tem, então, essa esperança tem um pensamento diferente. Tem um pensamento de paz, tem um pensamento de alegria, um pensamento, uma expectativa boa, né? Porque tem conhecimento do Senhor da vida, do dono da vida, e de que nele também nós temos vida plena. O texto já fala, né? Creis isto? Faz uma pergunta. Então, o que eu vejo nessas palavras do Senhor Jesus, que a diferença está na pessoa que crê para aquela que não crê. Né? Então, quem crê em Jesus tem vida, vida em abundância. Né? Na ressurreição de Jesus, também passamos a ser herdeiro dessa vida, a vida eterna com Jesus. Então, essas são 3 lições que eu quero deixar para os meus amados irmãos, para a igreja do Senhor Jesus, para meditar nesse tempo, esse fato de Jesus, a história de Jesus, a história mais bela, sem dúvida nenhuma, de toda a humanidade, mas é uma história também profunda, e nesse momento nós queremos trazer essas lições apenas para o seu crescimento, para a sua edificação, juntamente com a sua família, que você esteja firme nessa palavra, não abra mão dessa verdade de Jesus Cristo, confie nele, segura, né, nas mãos de Deus, como diz um cântico, né, segura nas mãos de Deus e vai, confiadamente. Não se deixe levar pelas mensagens que são de baixa estima, né, que desestimula as pessoas, mas que você possa estar pensando tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que tem virtude, tudo aquilo que tem louvor, seja isso que esteja ocupando o seu pensamento, a sua mente, o seu coração. Então, para nós pensarmos em todas essas coisas boas, nós temos que pensar em Jesus. Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, acredite que Jesus vive. O nosso Deus, Ele não é um Deus morto, Ele é um Deus vivo. E que Ele está presente nas nossas vidas, está sempre conosco, sempre nos trazendo paz, sempre nos trazendo alegria, sempre nos trazendo esperança, e que nós então possamos viver assim confiadamente no nome que é sobre todo nome, o nome mais doce, o nome mais puro, o nome mais poderoso, o nome que é sobre todos, o nome do Senhor Jesus. Fique em paz, você e a sua casa. Essa é a nossa oração que nós fazemos muito grato, né, por mais um momento de louvor, de adoração a Deus. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém. E assim estamos encerrando este culto à noite. Espero que os irmãos tenham prestado bastante atenção e que Deus tenha falado com cada um de vocês através das mensagens. Amém.